uma quantidade tão grande de mulheres está apresentando a síndrome do ovário policístico. Olha só, muito comum, é considerado uma desordem muito comum. O que isso significa? Que mais de 2 milhões de mulheres no Brasil apresentam sintomas de ovários policísticos por ano. É uma coisa que a gente precisa olhar, né? Porque enquanto existem as causas clínicas, né? As causas médicas, mas existe também as causas psicossomáticas, né? Somáticas, que falam essas cargas emocionais, essas cargas energéticas que vão se acumulando no corpo, que adoecem esse corpo. Tanto é que quando há mudança e limpezas, esse tipo de sintoma desaparece. Existem mais de um caso, né, de mulheres que começam o uso das Yoni Eggs. Pra quem não sabe ainda, pra quem tá chegando, Yoni Eggs são esses ovinhos de cristal, né, de pedra, lapidados em formato oval, ó, um quartzo verde, que é muito recomendado para problemas de saúde, principalmente. Eles ajudam na retomada do fluxo energético, na retomada desse livre fluir da energia desse baixo ventre. Então, muitas mulheres não percebem ao longo da vida que existe nelas alguns tipos de bloqueios que uma certa época da vida vai começar a manifestar. Então, a gente vai levando, entendeu? Embora eu perceba que cada vez mais cedo as meninas apresentem ovários policísticos. Eu já falei isso pra vocês. Teve uma época na minha adolescência que todas as minhas amigas tinham, sabe? Meu grupo de amigas ao redor. E eu achava que eu era estranha, porque todas tinham, menos eu. Adolescente a gente quer pertencer, até pro pior, né? Esse é credo. Mas eu percebia que tinha alguma coisa estranha comigo, porque eu nunca tinha tido esse problema no baixo ventre, né, do ovário policístico. Podia ter outros, né, cistite, candidíase e tal, mas o ovário policístico não era uma questão. O que a medicina tradicional faz com ovários policísticos? Ela recomenda a pílula. A pílula resolve? Não resolve. Mas o que ela faz, né? Isso é muito interessante. Porque não existe uma forma melhor, entre aspas, para a medicina tradicional para resolver ovários policísticos, a não ser que seja tomando pílula. E aí o que a pílula faz? Ela adormece os ovários e os sintomas, né, como pelos, como desconforto, dor, sangramentos irregulares ou, enfim, falta de sangramento, eles acabam passando, né? Mas em termos de causa, né, em termos de solução real para a questão do ovário policístico, não acontece. Porque a questão do ovário policístico vem muito antes, emocionalmente, comportamentalmente, energeticamente, do que a questão física, né? Então, o que acontece? Vamos pensar o que representam os ovários no nosso corpo, né? Vamos pensar em termos de senso crítico e observar que cada parte do corpo tem algum tipo de função e nada está aqui por acaso. Então, no corpo feminino, a energia feminina disse muitas vezes, né, que a energia feminina representa criatividade, né? E a gente percebe que a criatividade, ela tá ligada a esse processo de fazer coisas, né, de ter coisas, possibilidades novas, né, em cima daquilo que se tem, né? Então eu pego uma blusa velha e eu faço algumas coisas e eu recorto e eu crio em cima. Do it yourself é super legal nesse sentido, né, da gente criar, reutilizar, refazer coisas e ressignificar coisas, são processos criativos e isso tá muito ligado ao feminino. Então, por que tá ligado ao feminino? Porque as mulheres têm um órgão específico para a criatividade, que são os ovários. Por que eles são criativos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Os ovários, eles têm os óvulos, né? Eles são os depósitos dos óvulos. E os óvulos, como os ovos, eles estão ligados ao início, sementes, possibilidades de vida, possibilidades de tornar a vida, com mais criatividade, com mais leveza, com mais facilidade. E às vezes, ao longo da vida, a gente acaba podando a nossa criatividade. Ou a nossa criatividade é podada por pessoas de fora. Por exemplo, mulheres que tiveram que, desde muito cedo, começar a trabalhar. E no mercado de trabalho, a gente sabe muito bem que não existe muito espaço para energia criativa. Tem mais é que cumprir funções. Então a gente pega e mata a nossa energia criativa, porque dependendo do lugar em que a gente trabalha, a gente não é muito estimulada a ter ideias.
E aí a gente reprime, a gente joga pro lixo, joga pra fora, pro lado a nossa criatividade, porque a gente tem mais é que fazer. A gente faz isso no trabalho. Daqui a pouco em casa, eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu não tenho mais vontade de ser criativa. Eu só tenho que ter uma casa muito funcional, eu tenho que ter uma casa muito objetiva pra tornar minha vida mais fácil e tudo mais. Então, coisas que eu gostava de fazer na infância, crianças são ultra criativas. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas criança inventa muito. E as meninas, né, têm esse processo de criatividade. O que vocês faziam na infância? Prestem atenção nisso. Coisas que a criança de vocês gostava de fazer. A minha adorava fazer pulseirinha de miçanga, adorava fazer programas de TV, porque a minha criança, ela adorava gravar vídeos. E olha só o que eu trabalho hoje. Olha que bonitinha a minha câmera. Ó, pra criança, se a gente ligava ela no videocassete e gravava programas de TV. E era uma forma que a gente exercia a criatividade fazendo os nossos próprios programas. E hoje eu tô aqui, trabalhando de uma forma criativa com vocês, né? Alimentando a minha criança interior, a menina que eu fui. E eu adoro isso porque isso me lembra se eu tô no caminho criativo do feminino ou não, né? E durante muitos anos, eu, para conseguir ter essa coisa, né, da busca da carreira, do diploma, da vida profissional, a gente acaba muitas vezes se afastando, né, dessa criatividade. E eu apaguei essa questão com vídeos e falar em público e etc. por muitos anos. E isso é, né, o que a longo prazo causa em nós mulheres disfunções nos ovários. A poda, né, a repressão da nossa criatividade. Porque a gente começa a ver ou sentir ou perceber que o mundo não está pronto para receber as nossas ideias, receber as nossas estímulos, as coisas que a gente traz para tornar a vida mais fácil, encontrar maneiras de superar as coisas, superar os obstáculos cotidianos de forma criativa. Do contrário, os nossos ovários começarão a adoecer.